nós vamos dissecar uma rosa do deserto por inteiro. Você tem que ter um tecido branco, saudável, como se fosse a mandioca que você vai cozinhar para realizar o pólen, que está aqui na ponta do palito, e colocar no lugar certo, que é o buraquinho que está aqui mais embaixo. E nesse novo corte, nós vemos aqui, bem aqui, a posição onde está o pólen. Então aqui vamos nós, numa flor de 3 camadas de pétalas. Olha. Olá, gente! Tudo bem por aí? Por aqui tudo florido. E hoje, eu, Apolônia Grade, deste canal Apolônia Grade, muitas rosas do deserto, tô aqui para fazer uma demonstração morfológica das rosas do deserto. Se não entendeu muito bem, então é o seguinte, vamos entender todas as partes da rosa do deserto, vamos conhecê-la em detalhes. Essa é a nossa proposta de hoje. Rosa do deserto, a morfologia, ou seja, tudo que compõe uma planta em partes. Então, começando, eu quero seu like. Começando, eu quero que você diga que gostou do nosso vídeo, dá o joinha. Se não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento para você se inscrever. E se você gostar do conteúdo, compartilha. Quanto mais gente conhecer a rosa do deserto, mais cultivadores dessa belíssima planta nós teremos. E cultivamos ela porque tem 2 atrativos assim imbatíveis. O caudex. Essa estrutura gorda e volumosa que ela faz na base, que cada uma é única, é exclusiva, é especial, com seu desenho próprio. E não menos importante, as flores. Nós amamos as flores da rosa do deserto. E ela realmente consegue se superar a cada exemplar que a gente cultive. Nós vamos de flores singelas a multipétalas, nós vamos de flores brancas a muitas cores, então vamos conhecer em detalhe. Sabemos que os 2 atrativos que nos fazem colecionar é caudex e flores. Nós podemos cultivar planta de raiz própria, como é essa daqui, que ela é toda com o mesmo material genético, porque ela é de sementeira, e se ela estiver florindo aqui, aqui ou aqui, é uma coisa só. E nós temos plantas enxertadas, onde o caudex veio de uma planta, normalmente de flor cor-de-rosa simples, e aqui nós fizemos o enxerto, trazendo um material genético de outra procedência, que faz com que a floração seja alimentada pelo caudex. Nesse caso, é muito importante a gente saber que o caudex não interfere na forma ou no colorido da flor. O caudex só está alimentando, é só comida. A cor da flor, a quantidade de pétalas, o tipo de floração é determinado pelo material que foi enxertado aqui. É daqui que vem a genética dela. Além disso, é importante dizer que quando você tem um enxerto, você pode ter o broto ladrão. O broto ladrão é quando do caudex que recebeu o enxerto sai uma flor diferente dessa daqui, porque o enxerto tem esse material genético. E se o caudex emitiu um broto e esse broto floriu, aqui a flor é do broto ladrão. E aqui que a gente normalmente recomenda que você não deixe formar esse broto ladrão aqui, apenas o material enxertado. Um bom enxerto é assim, talvez 1 centímetro de crescimento do material enxertado e a floração espetacular, maravilhosa. Essa daqui
é uma das mais belas rosas do deserto, é a Júlio César. Além de bonita, muito colorida, ela é perfumada. Essa espetacular é a Júlio César. Então, é uma planta enxertada. E por que enxertamos? Nós enxertamos porque é mais fácil o crescimento de uma planta que tenha a flor rosa singela, tá? Ela cresce mais rápido, forma caudex mais rápido do que uma planta de flor dobrada ou tripla. E além disso, se eu polinizar essa daqui, das sementes dela não vai sair outra igual essa. Vai sair algo parecido, mas não tão belo. Por isso, para eu ter exatamente assim, com essa beleza, eu faço enxerto. E para essa videoaula de botânica exclusiva, nós vamos ter que fazer uma exicata. Nós vamos dissecar uma rosa do deserto por inteiro. Vai doer? Um pouquinho, mas é o conhecimento. Primeiro, a parte gorda é o caudex. Então, quando nós falamos caudex, ele está acima da raiz e abaixo do caule. O caudex, ele é responsável pelo armazenamento. Vamos lembrar que essa planta é uma planta desértica, por isso a rosa do deserto. E quando chove, ela precisa armazenar, ela precisa captar e armazenar qualquer quantidade de umidade. Por isso ela vai desenvolver o caudex, a batata. Então ele começa acima das raízes e ele termina abaixo do caule. E aqui embaixo nós temos as raízes e principalmente precisamos conhecer as radicelas, as raízes capilares. Essas raízes finas aqui são importantíssimas. É ela que vai fazer a captação. É essa raizinha aqui, ó, a mais fina, essa aqui que ainda tá com substrato grudado nela. Essa que é a responsável pela captação dos nutrientes e da água, da hidratação da planta. Aí que vem aquele problema, muitas vezes você foi fazer replantio, quebrou todas as raizinhas capilares, as radicelas, e você quer que a sua planta sobreviva, e é quando ela começa a murchar. Então, a parte responsável pela hidratação da planta são essas pequenas raízes. Das raízes vem o caudex, e o caudex faz a acumulação. É aqui que se deposita. A partir do caudex vem a parte das folhas, e quando a folha cai, vai ficar essa cicatriz aqui em forma de meia lua ou lua crescente ou em forma de um sorriso. Essa é a parte onde existem gemas capazes de gerar um broto. Aqui, ó, é a gema gerando o novo broto, esse sinalzinho, e é daí que vem a renovação da planta, o crescimento. Deixa eu puxar aqui uma folha mais de cima. Então, olha só, logo acima da cicatriz da folha é onde se localiza a gema. Por isso, muitas vezes você pega uma planta e decide fazer uma poda, e você faz a poda muito baixa, tipo aqui. Se você podar aqui, você vai deixar o caudex sem nenhuma gema capaz de gerar broto. Já vi muitas vezes pessoa falando, fiz uma poda radical e perdi a minha planta, não brotou mais, porque tirou muito baixo, tirou além da gema que geraria outro broto. As folhas, elas são importantíssimas para fazer a evapotranspiração, para captar energia solar e para fazer a fotossíntese, tá? Então, pelo lado de baixo da folha
ela está liberando umidade para o meio ambiente. Pelo lado de cima da folha, ela está captando a energia solar. A folha é assim, o estômago da planta. A folha é o que faz a planta crescer, porque faz a transformação dos nutrientes captados pela raiz através da energia solar. Quando você corta uma rosa do deserto aqui, você tem que ter um tecido branco, saudável, como se fosse a mandioca que você vai cozinhar para sua refeição. Ela tem que ter a rosa do deserto saudável, ela tem que ter essa coloração. Se ela não tiver essa coloração aqui, ela não está saudável. Então aqui você vê o interior do caudex. Tudo isso daqui é armazenamento. Aqui no centro a seiva vai ser branquinha e aqui a seiva vai ser leitosa. Tá vendo? É porque aqui já tem a resina e aqui é a seiva que está vindo da raiz, ok? A planta crescendo, ela pode ter um caule único ou um caule ramificado. O caule ramificado, ele pode acontecer naturalmente no crescimento, ou se a sua planta estiver gerando um caule único, você pode podar a ponteira para que as gemas laterais emitam brotações e faça isso daqui, que vai fazer com que sua planta fique muito bonita se ela tiver diversos brotos. Se ela não tem, com uma poda da gema apical, você consegue fazer com que a sua planta emita mais brotos. Você pode fazer com a unha mesmo, tirando esse ponteirinho. Olha, você pode fazer assim com a sua unha, tirando esse ponteirinho, ou você pode usar um estilete, uma lâmina e tirar um pouquinho mais. Sempre que você eliminar a gema central, a gema apical, a sua planta vai tender a fazer brotações laterais. Ela vai fazer aqui com que brotos sejam estimulados e comecem a crescer. E a partir daí, sua planta vai se desenvolver. E a pergunta é: quando é que a minha planta vai florir? Bom, uma rosa do deserto, como essa daqui, ela floriu antes dos 4 meses. Isso quando ela recebe boas condições de luz, quando ela recebe adubação adequada, como aqui vocês viram, o Osmocote está fazendo uma adubação excelente. Quando ela recebe água na quantidade certa, você pode ter um desenvolvimento rápido, mas de 1 até 2 anos ela já atinge a maturidade reprodutiva, ela já tem a capacidade de formar flores, e a partir da flor ela pode gerar descendentes com as sementes. Primeiro vamos falar das flores. Uma rosa do deserto, ela pode gerar uma flor singela com 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é como ela existe na natureza. É o mais comum. Um certo dia, em um viveiro na Índia, surgiu uma planta, tipo assim, um alejão, uma coisa diferenciada, uma anomalia. E surgiu a primeira rosa do deserto dobrada, com 2 camadas de pétalas, com 10 pétalas, 2 vezes 5 pétalas. Então ela tem a primeira camada externa e a segunda interna. Com novos cruzamentos, todas as sementes dela passaram a gerar plantas de flores dobradas. A primeira foi vermelha e depois foi se conseguindo outras cores. E quando se cruzou 2 dobradas, passamos a ter flor com 3 camadas de pétalas. Ó, a primeira,
a segunda, a terceira. E com novos cruzamentos, temos planta com 4 camadas de pétalas, com 5, com 6 e atualmente nós temos plantas com até 8 camadas de pétalas. Mas o ideal é no máximo 3, 4 camadas, porque uma rosa do deserto com flores com 3 camadas de pétala, ela vai florir muito bonita. Com 4, ela já começa a ter muitas pétalas e pouco espaço para fazer a abertura. Com 5, o botão já pode ficar encruado, ter dificuldade para liberar as pétalas por falta de espaço. Então, a partir de 8 camadas de pétalas, a flor não consegue mais desabrochar. E aí chega a parte que todo mundo pena. Como é que eu faço polinização da minha rosa do deserto? Para fazer polinização, eu sempre rasgo as flores. Tem gente que não quer rasgar. Então, para fazer a polinização, a dúvida começa aqui. O que são essas estruturas? Isso daqui eu chamo de bigode de gato. São as falsas antenas. Ela não tem pólen. Ela está aqui apenas para nos confundir. Aí, se você olhar aqui embaixo, tem uma estrutura triangular. Essa parte superior do triângulo, daqui para cima, onde está mais escurinho, mais acinzentado, é a parte masculina. Aqui tem o pólen. E aqui, na parte de baixo, é a parte feminina. Aqui está o receptáculo para o ovário. Eu ainda vou fazer mais um corte. E nesse novo corte, nós vemos aqui, bem aqui, a posição onde está o pólen. Aqui é a massa de pólen, nessa partezinha aqui. É aqui que nós retiramos o pólen para fazer a polinização, que nesse caso ele voou longe. Peraí, ó, aqui o pólen, que ele saiu dessa parte aqui. Quando a gente consegue esse pólen, a gente tem que vir aqui embaixo e trazer ele aqui, que é o local que se deposita, que é a parte receptiva. Então, olha lá, é ali. Parou ali, você faz a polinização. Se você não pegar uma flor aí na sua casa, não abrir ela toda, para que você encontre essas partes todas, você nunca vai conseguir fazer a polinização. Porque ela tem que ser lá no interior mesmo da planta. E é quando você começa a rasgar as flores que você vai entendendo melhor essa questão da posição do pólen e colocar no lugar certo, que é o buraquinho que tá aqui mais embaixo. Ó, então essa parte você tem que realmente rasgar 1, 2, 3 plantas. Olha, tem mais pólen aqui, ó, tá vendo? O pólen tá na pontinha do palito. Conseguiu o pólen? Olha lá onde está o buraquinho. Aquele buraquinho é onde você coloca, tá? E traz levemente para cima sem forçar, ó. Aqui tá feita a polinização. Então aqui vamos nós numa flor de 3 camadas de pétalas. Olha, a primeira camada tá aqui, a mais externa. Olha, em seguida a segunda tá aqui e a terceira. E no entanto, as estruturas dela tá perfeita lá dentro para você fazer a polinização. Quando você tira o pólen aqui, e olha quanto pólen ela tem, que maravilha, consegue ver lá no palito? Olha quanto pólen. Você chega e coloca mais embaixo e leva o palito para cima, de preferência fazendo em 2 flores diferentes. Pega de uma e põe na outra. E se você puxar muito aqui, você vai arrancar a parte que receberia o pólen, você vai tirar fora e assim ele recebe o pólen, mas ele vai sair
do conjunto, vai perder o contato e aí, mesmo que você tenha colocado o pólen no lugar certo, você retirou. Se o pólen chegou no ponto correto, aqui, ele vai cair dentro de um tubo, o tubo polínico, e ele vai descer, ele vai fazer esse caminho e ele vai descer chegando até aqui. Nessa base, aqui é que fica o ovário. A partir daí, a flor murcha e cai, mas o ovário que está aqui, nesse momento, ele começa o desenvolvimento. Então, esse pedúnculo floral, ele não cai. Esse pedúnculo, ele permanece para alimentar o ovário e fazer o desenvolvimento da semente, que vai estar aqui no centro dessa estrutura. E a partir daí, a semente começa a se desenvolver e tem de 90 a 120 dias para você colher. E assim, você tem que ficar de olho para colher a semente no ponto certo. E faremos um outro vídeo para você, mostrando a evolução das sementes. Nesse, a gente te mostrou a morfologia da planta. O que é um caudex? Atenção, gente, é caudex, não é caldex. Se fosse caldex com L, seria de caldo, coisa líquida, e daí teu caudex derrete. Então, é caudex com U. Tem o caudex, o caule, as folhas, as flores, as raízes e a estrutura reprodutiva. E essa linda flor que eu trouxe aqui para vocês, essa é a algodão doce, que a gente vai ver para você se com tudo isso de pétalas ela seria fértil. Sim, ela tem uma camada, 2 camadas, 3 camadas de pétalas, 4 camadas de pétalas, e ela tem estrutura floral completa, de maneira que você pode sim polinizar uma planta de 4 camadas de pétalas. Gostou de uma aula de botânica? É isso. Assim é a sua rosa do deserto. Tchau!